Muito bem, vamos para a nossa lição de número 12, o diaconato. Vamos falar dessa função muito importante dentro da igreja que é o diácono, né? E lembrando que entre as funções do diácono está ali o cuidado na hora do culto, da liturgia, e também é um alerta, né, para que haja esse respeito para com os diáconos. Muitas vezes os filhos dos crentes, né, vai reclamar alguma coisa e os pais então ali devem orientar os seus filhos a respeitar os diáconos. Então é uma função muito importante. Nós vamos ver por que veio essa função à Igreja do Senhor Jesus Cristo e como ela permanece até hoje. Textuário diz: porque os que servem bem, os que servirem bem como diáconos, adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 13. Verdade prática, embora o diaconato seja um ministério específico, a diaconia, né, que é serviço, trabalho, ministério, é uma missão de todo o crente. E lembrando também que o diácono, quando ele está, né, na função de diácono, ele não pode pensar assim, eu vou ser um diácono para depois ser um presbítero, para depois ser um evangelista, para depois ser um pastor. Se ele pensar dessa forma, ele não servirá bem como diácono. Então ele tem que honrar essa posição do diaconato, honrar essa posição de ser diácono e se dedicar a ela. O objetivo geral dessa lição é mostrar a importância da função de diácono. A leitura bíblica em classe está em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 8 ao 13. Então nós vamos agora relatar aqui e falar desse importante tema, né? Introdução. No primeiro século da era cristã, a igreja cresceu sob o avivamento do Espírito e expandiu-se pelo mundo. Então foi aonde houve essa necessidade. E essa necessidade surgiu justamente por um problema social ali entre as viúvas de fala grega e as viúvas de fala hebraica. Mas isso nós vamos falar aqui no decorrer da lição, viu? Então, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, é que foi instituído então os diáconos. Primeiramente foram 7 que foram ali separados. A primeira parte da lição é a diaconia de Jesus Cristo. É sempre, irmão, sempre aprendendo com Jesus, viu? Principalmente quando nós estamos falando sobre dons ministeriais. Então, qual é o nosso exemplo maior? Sempre o nosso exemplo maior na Bíblia será o do Senhor Jesus Cristo. O termo grego diaconia significa ministério, ou trabalho, ou serviço. A vida inteira de Jesus aqui na terra demonstrou o verdadeiro sentido da diaconia. Então o Senhor Jesus aqui na terra, ele mostrou, né, ele mesmo fala que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Então por isso que nós citamos, né, nas aulas anteriores aqui, ó, ele foi o apóstolo da nossa confissão da fé, Hebreus 3:1. Ele é o profeta por excelência, Lucas 24:19. Ele também é o nosso exemplo de evangelista, Lucas capítulo 4, versículo 18 e 19. Ele é o bom pastor que dá sua vida pelas ovelhas, João capítulo 10, né? E principalmente também ele é o nosso exemplo maior de diaconia. Lembrando aqui, ó, foi o que já citei para os irmãos, olha, o apóstolo Paulo ele diz assim, ó, sendo em forma de Deus, olha o que ele fala do nosso Senhor Jesus Cristo, porque nós sabemos que o nosso Senhor Jesus Cristo é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Então Paulo explica, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Filipenses capítulo 2, versículos 6 e 7. Então Jesus ele nos dá o exemplo máximo, maior de humildade. No item 2, serviço de escravo. Na véspera da sua crucificação, o Senhor Jesus Cristo ele reuniu seus apóstolos, né, para ministrar ali a Páscoa, onde ele transformou ela em Santa Ceia. E naquela ocasião, o que Jesus faz? Ele pega uma toalha e ele pega uma bacia com água e vai lavar os pés dos seus discípulos, dos seus apóstolos. Então ali foi o exemplo dele, né? Porque ali seria um papel de posição menor, um papel de escravo. Então Jesus fez esse papel, um papel, vamos dizer assim, de serviçal. Então esse é o exemplo máximo para nós, não apenas para o diácono na igreja, mas para todos nós os crentes, porque nós falamos, diácono é um cargo dentro da igreja, mas diaconia, todo crente tem que servir, todo crente tem que ser servo. No item 3, o discípulo é um serviçal. Certa vez, Tiago e João, eles fizeram um pedido a Jesus, né? Falaram, Jesus, nós podemos te pedir algo? Jesus disse, pede.
Ele falou assim, ó, lá na tua glória podemos um assentar à direita e outro à esquerda. E Jesus disse assim, olha, se vocês puderem beber o cálice que eu vou beber, se vocês puderem ser batizados do batismo que eu vou ser batizado, Jesus quer dizer do sacrifício que ele passaria. E eles sem saber de nada, eles sem entender, eles disseram assim, ah, podemos. Jesus disse assim, não, na verdade vocês vão fazer isso mesmo. Ou seja, Jesus estava dizendo, na verdade todos os apóstolos vão morrer de mortes trágicas, né? Quer dizer, vão seguir o exemplo de Jesus, vão ser fiéis até o fim. Mas Jesus disse, mas quanto a sentar ao meu lado lá, à direita ou à esquerda, isso cabe ao Pai. Então só o Pai é que pode dar, né, esta bênção, só o Pai é que pode conceder isto. Então diz assim, ó, entre vós, olha Jesus depois explicando isso para eles, Jesus diz assim, ó, entre vós não será assim. Por quê? Porque entre os gentios, entre aqueles que não temem a Deus, existe toda uma hierarquia, e dentro daquela hierarquia, alguém pensa que é maior que o outro, até pisa no outro, mas na casa de Deus, nas coisas de Deus, não é assim. Jesus diz da seguinte forma, olha, na mesma passagem, Jesus explicando para eles, entre vós não será assim, antes qualquer que entre vós quiser ser grande, será vosso serviçal, diácono, e qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos, porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. Isso nos traz qual é a ideia? Isso nos traz a ideia de quanto mais a pessoa é diácono, presbítero, evangelista, pastor, quanto mais o cargo é elevado na igreja, mais a pessoa deve ser servo, mais submisso e mais humilde, né? E mais dedicado às coisas de Deus. Parte 2 da lição, a instituição dos diáconos, o conceito da função. No item 1, a palavra diácono, do grego diáconos, segundo o dicionário Vini, refere-se àquele que presta trabalhos voluntários, aludindo aos exemplos dos criados. Então é aquele que presta trabalho voluntário. Outra palavra grega relacionada ao diácono é a palavra doulos. Esta refere-se a um servo ou um escravo. Então nós somos serviçais, nós somos o escravo da orelha furada, nós somos aquele escravo que servimos ao Senhor, mas por gratidão, né? Não por obrigação ou por medo, mas por amor a Ele. No item 2, origem do diaconato, a bênção. Então houve ali a bênção, o problema e a reivindicação. Então nós vamos estudar aqui como que surgiu então a origem do diaconato. A bênção por quê? Porque foi crescendo muito a obra do Senhor. E qual foi a reivindicação? Houve o problema ali porque as viúvas de fala hebraica e as viúvas de fala grega, elas imaginaram que havia uma discriminação ali na hora que estava sendo feito atendimento a elas. E essa reclamação chegou aos apóstolos. E os apóstolos então pensaram bem, nós precisamos nos dedicar à oração, ao estudo da palavra. Então nós não podemos resolver questões como essa, nós não temos tempo. Então eles levantaram, quando elas fizeram essa reivindicação, né? Eles levantaram então e pediram. Agora eles pedem, né? Então houve a bênção, houve o problema e houve a reivindicação. Agora eles levantam então para que se escolha ali 7 homens. Agora vem o item 3 aqui, ó, a escolha dos diáconos. 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria para administrar uma questão étnica e social, viu? Então foi aí que surgiu o diaconato, por uma necessidade. Os apóstolos então disseram, vamos levantar diáconos, vamos dar esse cargo a pessoas de confiança, cheios do Espírito Santo, para nos ajudar a fazer a obra. No item, na parte 3, o perfil e função do diácono. No item 1, qualificações do diácono. Então as qualificações dos diáconos quais são? Na letra A, caráter moral, letra B, caráter espiritual e letra C, caráter familiar. Então, no caráter moral, ela está em 1 Timóteo 3,8, os diáconos devem ser pessoas honradas, dignas, corretas, íntegras. Não pode haver língua dobre, quer dizer, tem que ser sim, sim e não, não. Tem que ser a palavra, pessoa de confiança, de palavra, né? Não pode ser pessoa gananciosa. Então, todos esses itens que é referência para o diácono, também é referência para o presbítero, viu? Para o presbítero. Tanto faz bispo, presbítero, ancião, nós já estudamos isso. O caráter espiritual, 1 Timóteo capítulo 3, verso 9 e 10, ter plena convicção do que é crer. Então, o diácono, ele deve ser também uma pessoa espiritual, ele tem que ter essa plena convicção, né, da sua crença. O diácono guarda a revelação de Deus para que em Cristo Jesus, o nosso Senhor, por isso a liderança e a igreja local devem avaliar bem o candidato, viu? Então ver esse preceito nele moral e o preceito espiritual. E o letra C, o caráter familiar. O candidato ao diaconato, ele deve ter também o quê? Ele deve também ser um exemplo ali à sua família.
não é ser perfeito, viu, irmãos? Que ninguém é perfeito, mas se a pessoa não comanda bem a sua família, não dirige bem a sua família, quando fala comandar, dirigir, não é ser mandão, né? É uma pessoa que sabe criar os seus filhos. Então, nós temos que entender isso para que não haja separação de obreiros aí que depois só vão trazer problemas para a igreja, né? Que Deus nos livre disso. O serviço do diácono à sua família revelará como ele servirá a igreja local. No item 2 aqui, a função dos diáconos em Atos capítulo 6. Então, quando foram instituídos os diáconos, eles foram instituídos por causa dessa divergência que havia ali entre as viúvas, né, de fala hebraica e de fala grega. Então ali os diáconos foram instituídos para dar essa assistência social ali. No item 3, a função dos diáconos hoje. Atualmente a função primordial dos diáconos é auxiliar a igreja local através das orientações do seu pastor. Então, o que mais que cabe a ele ali? Todas as atividades. Então ali, fazer uma visita aos enfermos, levar a Santa Ceia para quem está enfermos, também visitar as pessoas que estão desviadas, bem como cuidar de tarefas espirituais ligadas ao culto, como distribuir os elementos da ceia, recolher as contribuições da igreja, auxiliar na ordem e segurança da liturgia do culto, atender ali à porta, deve ser uma pessoa também simpática, né? De pessoa, uma pessoa carrancudo, né? Que não abre um sorriso, que não tem uma simpatia recebendo as pessoas na porta, hein? Aí como é que um ouvinte vai entrar ali para ouvir a palavra, né? Então também tem todos esses detalhes. Vamos lá. Conclusão. O diácono foi instituído pelos apóstolos de Cristo quando a comunidade cristã cresceu, né? E precisou. Então eles instituíram e hoje os diáconos servem a igreja de Deus em trabalhos diferentes e a liderança das igrejas locais deve valorizar o seu trabalho. Então o diácono, ele é uma pessoa muito importante na igreja, viu? Então respeite o diácono e honre seus diáconos e que os diáconos também façam por onde, né? Receber esse respeito e essa honra. Vamos para as nossas perguntas. Número 1, qual o significado do termo diaconia? Diaconia é trabalho, serviço, ministério. Pergunta 2, o significado da diaconia da toalha e da bacia? A diaconia da toalha e da bacia foi o exemplo que o Senhor Jesus Cristo deu para nós. Qual o exemplo foi esse? Dando um exemplo ali quando ele lavou os pés dos seus discípulos, né? Então significa a convocação cristocêntrica para uma vida de serviço e humildade. Pergunta 3, quais as qualificações para o diaconato? Caráter moral, espiritual, caráter familiar, pessoa cheia do Espírito Santo, né? Pessoa de boa índole. Pergunta 4, qual a função dos diáconos em Atos capítulo 6? Era assistir socialmente as viúvas, né? Tanto as de fala grega como as de fala hebraica. Pergunta 5, qual a função dos diáconos hoje? Hoje é auxiliar a igreja local através das orientações do seu pastor em atividades ligadas a visitar os enfermos, levar Santa Ceia para os enfermos, visitar os necessitados, os desviados, bem como cuidar das tarefas espirituais ligadas ao culto, à liturgia do culto, né? Distribuir a Santa Ceia, ajudar ali, atender na porta também. E o diácono, né? O diácono ele tem que estar sempre atento ao seu pastor, olhando para ele, porque quando o pastor precisa de alguma coisa, o pastor não pode estar descendo do púlpito e atender e resolver alguma questão. Então o diácono deve estar sempre atento para que o pastor então chame ele ali e peça, porque o diácono andando na igreja não causa nenhum transtorno, mas outras pessoas andando já causam transtorno, né? Por isso que o diácono é tão importante na igreja. Que Deus abençoe os nossos diáconos e levante muitos diáconos e que a diaconia esteja sobre a nossa vida, poder trabalhar, servir ao nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe você e até a nossa próxima aula.